Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui. Deixa eu ler duas mensagens aqui no canal. Uma delas é da Iraci Pires. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão. Sou muito feliz por poder assistir todas as manhãs suas aulas. Fico mais forte espiritualmente. Muito agradecida. Tenha um ótimo dia. O Senhor abençoe você e toda a sua família. Iraci Pires, o que eu tenho para dizer para você é até amanhã. Muito obrigado pela sua participação aqui. A outra mensagem aqui é do Júlio César Silva Lima. Ele escreveu aqui: Seu canal está fazendo parte das minhas manhãs de estudo. Fico feliz que meus pais e tias também acompanham diariamente os estudos. Júlio César, forte abraço para você. Um forte abraço aí para os seus pais que acompanham e também as suas tias, tá bom? Poderia ter colocado o nome deles aqui para mandar um abraço para eles também. Bom, vamos lá para o ensinamento de hoje, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Fique em Neemias, começando no capítulo 1 aqui, a partir do versículo 3. O que está acontecendo aqui? Anani, né, ele é irmão de Neemias. E Neemias, ele pediu um relato do que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque ele ainda não tinha ido até Jerusalém, tá bom? O rei considerava Neemias muito importante lá no reino, então ele não queria liberar Neemias para ir, né, até Jerusalém ali. Mas vamos ver o que acontece, porque Neemias realmente vai para lá e reconstrói as muralhas, tá bom? Então ele pergunta para o irmão dele, Anani, como que tá lá Jerusalém, né? E ele responde a partir do versículo 3. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão de grande miséria e opróbrio, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentou-se e chorou, lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha só que interessante, né? Neemias, ele estava aproximadamente 1.500 quilômetros longe de Jerusalém ali, estava lá na Pérsia, e ele sentiu compaixão pelos seus irmãos, e ele não estava vendo o sofrimento dos seus irmãos, né? O irmão dele, que estava lá, veio e notificou a ele, falando: ó, tá acontecendo isso e isso lá em Jerusalém, os muros estão fendidos, o povo está em opróbrio, ou seja, em vergonha, eles estão em miséria lá. Então, dele saber essas coisas, o que ele fez? Ele sentou e chorou, né? E ele orou, e ele jejuou durante muitos dias por conta daquilo. Então, Neemias, ele sentiu empatia pelas pessoas que ele nunca tinha visto, ele nunca tinha ido. Provavelmente alguns que foram, ele conhecia quando foi, né? Que foi liberado ali, mas ele não foi e ele não estava vendo o sofrimento daquela pessoa, e mesmo assim ele se pôs no lugar daquelas pessoas de sofrimento. Isso se chama empatia. Isso é um dom também, né? Quando você consegue chorar por causa do problema de outras pessoas, é chamado o dom das lágrimas, tá bom? Você consegue sentir e perceber as emoções de outras pessoas. Bom, isso é um dom que Deus ele dá, e quem não tem esse dom, né, que vê o sofrimento do outro ali, não tá nem ligando, pede a Deus, né, que você vai sentir compaixão para que você possa entender melhor o problema das pessoas. Então a gente vê aqui que Neemias, ele chora, ele jejua, ele ora ao Senhor por conta dessa situação, ele fica triste, né? Eu acho que foi Nelson Mandela, né, que disse assim, se você não fica triste com a dor do seu irmão, talvez a sua doença seja pior do que a dele. Não lembro se foi Nelson Mandela que disse essa frase, mas é algo muito sério isso, né? A pessoa vê outra pessoa sofrer e nem se compadecer. E aqui Neemias, ele nem estava vendo, e mesmo assim ele se compadeceu, ele se entristeceu, chorou, jejuou, e aí ele começa a orar a Deus, né? A partir desse momento aqui, ele começa a dizer assim: Estende, pois, e atenta os teus ouvidos e os teus olhos. Abre os teus ouvidos e ouves a oração de teu servo, que hoje orei perante ti, de dia e de noite. Então,
A partir desse momento aqui, Neemias ele começou a orar pelo povo de dia e de noite, desejando o bem-estar dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Isso é lindo, né? É lindo porque ele estava tão distante deles e ainda assim conseguia sentir esse amor, né? Ele conseguia sentir essa compaixão aqui por essas pessoas. E ele continua aqui dizendo: também eu e minha casa, a casa de meu pai, pecamos. Ele está lembrando aqui que eles estavam no cativeiro, toda aquela situação foi por conta de pecado, né? E eles caíram em cativeiro na mão de Nabucodonosor. Agora eles tinham sido libertados, mas tudo isso que eles passaram, ele confessa que foi por causa de pecado de seus pais, por causa do pecado dele, e assim por diante. Então a gente vai observar a providência de Deus, né? O rei, ele vai chamar ali Neemias e vai ver a tristeza de Neemias, e aí então, ao saber do motivo, ele vai mandar Neemias de volta lá de volta não, pela primeira vez até Jerusalém, para consertar as muralhas ali, tá bom? Neemias, desculpa, Neemias, né? Eu falo que eu sou brindado, né? Eu tô tossindo que eu engasguei aqui, eu tava comendo um pedaço de cenoura, eu acho que ficou aqui na garganta. Bom, sou brindado, né? Eu quero até agradecer as orações de vocês. Raramente eu fico doente, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que oram por mim e eu agradeço aí de coração. Bom, eu me sinto brindado por conta disso aí, a oração de vocês e as bênçãos que Deus me dá. Voltando aqui para a mensagem, né? Neemias ele era copeiro do rei, né? Era um cargo muito cobiçado, viu? O copeiro era uma pessoa de alta confiança. O copeiro não era somente aquele que servia suco ou líquido que o rei ia beber ali, vinho, seja o que fosse, tá bom? Ele é o primeiro a experimentar a comida do rei. Olha só, antes do rei comer, a pessoa tinha o privilégio de comer. Tá certo que esse cargo ali tinha os seus riscos. E ele comia primeiro e experimentava a bebida do rei primeiro, porque se estivesse envenenada, a pessoa ia morrer e aí o rei não ia consumir aquela comida, né? Por causa de artimanhas lá, né? Para outra pessoa substituir o rei poderia ser envenenado, então tinha o copeiro do rei que servia ali com esse propósito ali. Mas mesmo assim, né, apesar do risco, era um cargo muito cobiçado, né? Você vai comer a comida do rei primeiro que o rei, né? Olha que interessante. Então Neemias ele era uma pessoa de grande confiança aqui do rei, tá bom? Ele era o copeiro do rei aqui. Vamos continuar aqui. O rei vendo ele nessa grande tristeza, o que que aconteceu? Começa aqui em Neemias capítulo 2, versículo 2. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois eis que não está doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Eu acho interessante que o rei identifica que a tristeza que Neemias estava era uma tristeza de coração, não era uma tristeza porque ele estava doente. Então é muito importante a gente estar alegre, né, o coração. Em Provérbios, né, Provérbios 17:2 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido é, virá a secar os ossos, né? Então, a pessoa ficar com o espírito abatido, a rancor, amargura, tudo isso entristece a pessoa e é como se a pessoa estivesse doente e não estando. E aí aqui o rei identifica que ele está triste, mas não porque ele está doente, por causa do coração. E eu já vi pessoas que está doente, com dor, mas se sente feliz, porque o coração da pessoa é cheio de gratidão pelas coisas que Deus dá a ela. Então, é possível, mesmo a pessoa em meio às suas aflições, deficiências, dor, ainda assim se sentir feliz. E você olhando e fala, nossa, nem parece que essa pessoa está doente. Incrível, né? O coração ele tem uma energia tão boa que deixa transparecer. E aqui no caso, deixou transparecer, né? Começou no coração essa tristeza e passou para o rosto, né? Então o rei identificou ali, dizendo: isso não é tristeza senão de coração. Eu sei que você não está doente. Então ele conversa ali com ele. Por que que você está triste, né? Aí ele começa a contar para o rei. Como eu não estaria triste, o meu rosto, né? Se a minha cidade foi assolada, os muros caindo, né? O meu povo, né, tá em tristeza lá. Ele queria ajudar. Observe isso também, como Neemias ele era nobre, né? A tristeza dele era por causa que outras pessoas estavam sofrendo. Eu passei isso na missão. Bom, na missão,
eu não tinha problema, né? Eu estava ali trabalhando na obra missionária, eu não tinha preocupação ali com o aluguel, com a água, com a luz, né? Com trabalhar para trazer comida, eu não tinha preocupação com nada disso. A minha preocupação era compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Então a minha preocupação era quando a pessoa ali não conseguia assumir um compromisso com Deus. Quando a pessoa queria assumir um compromisso com Deus, mas não conseguia deixar o vício, por exemplo, do cigarro para ser batizado. Então aquilo se tornava o meu problema. Então, na verdade, o meu problema não era o meu problema, era o problema das pessoas. E aqui eu vejo que Neemias, o problema que ele tinha era o problema das outras pessoas, né? Que passou a ser o problema dele, assim como eu na missão. O problema das pessoas passou a ser o meu problema também. Mas problema pessoal mesmo eu não tive na missão, tá bom? Foi muito bom isso, sentir essa empatia pelas outras pessoas. Vamos continuar aqui, né? Então ele fala, né, que os muros, as portas foram queimadas a fogo. Então é muito importante aqui em Neemias 2, o versículo 6, eu achei interessante aqui, porque Neemias, ele é um homem muito importante no reino da Pérsia. Olha por que ele é tão importante. Olha sobre qual condição o rei e a rainha libera Neemias para vir então para Jerusalém. Versículo 6. Então o rei disse: estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, determinado um certo tempo. Então o rei tá, nada menos, o rei está dizendo aqui o seguinte: tá bom, Neemias, eu te libero para que você possa ir lá no seu povo em Jerusalém, mas não como os outros, tá bom? Eu quero saber quanto tempo vai demorar a sua viagem, quando você vai estar de volta, né? Olha só como Neemias, ele era uma pessoa importante, que o rei falou: posso liberar você, mas eu quero você de volta. Então, na verdade, antes de terminar essa muralha, ele vai até lá, volta, vai de novo em Jerusalém. Ele tem que ficar fazendo esse intercâmbio, né? Porque ele é uma pessoa muito importante e valiosa lá. Sabe por que ele é muito valioso? Lembra que Nabucodonosor, ao levar para o cativeiro ali, ele levou as melhores mentes, as pessoas mais inteligentes. Olha que Neemias ele foi capaz de fazer quando ele voltou aqui para Jerusalém, né? Aqui ele fala que ele tem como se fosse uma logística, né? Ele sabia fazer logística, por exemplo. Os muros estavam quebrados, ele sabia a parte que tinha que tirar, quais partes estavam queimadas, que o bloco havia rachado, então tinha que tirar os entulhos, construir de novo. Os portões da cidade ele constrói novamente, várias coisas aqui. Aqui mostra que ele arruma um grupo de pessoas, tá bom? E fala: nós vamos construir a muralha. Então ele é um líder nato, né? Ele consegue pôr a mão na massa ali, incentivar as pessoas. Começa aqui a ver que ele forma essas equipes, que essas equipes ficam animadas para trabalhar. Não é todo mundo, todo chefe que consegue fazer os funcionários trabalhar ali com alegria. Ele consegue fazer isso. E em meio a os desafios que veio ali para fazer com que ele não construísse a muralha, ele orava ao Senhor e falava: Deus está na frente, né, desse projeto. E assim por diante, ele sempre confiando em Deus, orando a Deus. Teve a parte que teve um perigo iminente ali, o que ele fez? Ele fez com que metade do grupo que trabalhava ali para ele, metade ficasse armado, guardando, né, a cidade para que não houvesse nenhum impedimento, e metade da outra metade trabalhava. Ou hora tinha vez ali que uns trabalhava com uma mão fazendo as coisas e com a outra mão na espada, na lança ali, no escudo, para se proteger também. Todo o impedimento que tinha que ter, Neemias foi solucionando as coisas ali. Então olha só que homem, né? Que homem é esse, né? Que logística ele fazia, como ele trabalhava e como ele fez o reino de Jerusalém prosperar. Não é à toa, né, que o rei da Pérsia e a rainha da Pérsia, quando envia ele, fala: me diz quando você vai voltar, determina um tempo aí, né? Eles queriam Neemias de volta. Então Neemias, ele é um grande personagem aqui nas escrituras. Bom, entre essas coisas, né, eu quero compartilhar com vocês lá no capítulo 5 de Neemias, falando sobre a usura que os outros irmãos faziam a seus próprios irmãos
os judeus. O que é usura, afinal? A usura, ele tem o sentido de cobrar juros altos, juros abusivos, como se fosse um agiota, né? Usura também tem o sentido na escritura aqui de ganância, tá bom? Da pessoa extorquir a outras pessoas. Então esse é o sentido de usura aqui. E os judeus estavam fazendo isso com o seu próprio povo. E isso é muito triste, porque veja bem, Neemias, que estava a aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, né? Muito tempo de viagem ali, ele sentia compaixão pelos seus irmãos. E os seus irmãos, os judeus que estavam ali, estavam explorando os seus próprios irmãos. Será que tem gente hoje em dia assim, que explora os seus funcionários? Ou que tem que fazer um serviço na casa, aí chama uma pessoa lá, a pessoa tem um maior trabalho de fazer, aí a pessoa vai dar R$ 10, R$ 20, né, não levando em consideração o tempo de trabalho, ou não paga o que é justo, né, para a pessoa fazer ali o trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado. Era isso que estava acontecendo aqui, tá bom? Os judeus estavam explorando os seus próprios irmãos que eram proibidos. Eu vou ler alguns versículos aqui e vou explicando. E aí, Neemias, ele é contra isso. A gente vê que ele se posiciona contra e soluciona esse problema aqui. Então é Neemias capítulo 5, a partir do versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras muito me indignei. Então, quando ele viu sobre essa usura, o que o próprio povo judeu estava fazendo aos seus irmãos judeus, ele se indignou, né? Ele ouviu o clamor do povo, porque o povo estava sofrendo pela mão de seus próprios irmãos. Então eu peguei só algumas partes aqui, né? Diz assim, ó: considerai comigo mesmo o meu coração, e diz-lhe, usura tomais cada um do seu irmão, vosso irmão, que foram vendidos às nações. E vós outra vez vendeste vossos irmãos? Ou vender-se-ão a nós? Então calaram-se e não acharam o que responder. Então quando ele fala, olha, a gente já foi vendido como escravo, servimos ao povo no cativeiro, e agora que a gente está livre, a gente vai vender os nossos irmãos, vamos tratar eles como servidão, né? E o povo se calou, não tinha o que responder sobre isso, né? A gente não pode tratar as pessoas como se estivesse no cativeiro ali. E aí ele continua dizendo assim, e disse mais, não é bom o que fazeis, porventura, né, nós somos o inimigo dos nossos próprios irmãos, os inimigos que tratavam a gente assim, e agora a gente vai tratar os nossos irmãos dessa maneira? Não pode, né? E inclusive existe uma lei lá em Levítico, capítulo 24 e o capítulo 25, que fala que aqueles que estavam em dificuldade de alimentação deveria doar, né? Não usar usúria para eles, ou seja, emprestar e cobrar juros orbitantes, né? Era isso que estava acontecendo aqui, a ponto das pessoas empenhorar a fazenda, vender os filhos para pagar as dívidas aqui. Então lá em Levítico, o capítulo 24 e o capítulo 25, fala sobre essa lei que protege e ajuda as pessoas que estão em dificuldade, principalmente órfãos, viúvas e estrangeiros. Olha só, até estrangeiros eram protegidos por essas leis que havia sido criada, e eles estavam quebrando essas leis, explorando o seu próprio povo aqui. Continuando, versículo 11. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis dele. Então ele faz uma exigência aqui, né? Ele falou, devolve hoje para esse povo o que vocês têm extorquido deles. Não é justo isso que vocês estão fazendo, tá bom? E aí então, como o povo tinha empenhorado fazenda, tudo ali, aí depois tinham que trabalhar na própria fazenda que era deles e ganhar um mínimo de trigo ali para sobreviver. Então realmente estavam sendo explorados, e quem estava explorando? Seus próprios irmãos judeus. Então por isso, não é à toa que Neemias ele se indigna, né? Ele fica indignado, né, com isso que está acontecendo, e aí então ele pede aqui para que eles devolvam, né, o bem das pessoas ali, para que eles possam ter a dignidade de volta. E então no versículo 12 eles concordam, disseram, restituiremos, né, e nada exigiremos dele. Faremos assim como dizes. Então clamei ao sacerdote e fiz jurar
e faziam conforme essas palavras. Olha só que Neemias ele foi bem esperto aqui, né? Quando o povo se comprometeu, né, a devolver a terra, ele chamou os sacerdotes como testemunha e documentou aquelas palavras que eles estavam falando ali, tá bom? Para não ficar só o dito por não dito, porque Neemias ele iria embora de novo, né? Então ele precisava que o povo tivesse ali como documento, né, escrito ali que realmente eles tinham devolvido essas terras, que tinha perdoado a dívida daquelas pessoas, tá bom? E quando as pessoas estavam em dificuldade, elas tinham que ajudar e não extorquir o povo ali, né? Aí então ele faz isso chamando os sacerdotes. Versículo 13 ele diz: confirma estas palavras, assim seja sacudido e despojado, né? Aí ele pega um pano e sacode ali, ó, assim seja sacudido e despejado todo aquele que fazer isso usura com o seu irmão. E aí todo o povo disse amém. Louvaram ao Senhor e o povo conforme essas palavras. Então, a gente tem que sentir empatia pelos nossos irmãos, tá bom? Não podemos explorar nossos irmãos de maneira nenhuma. Pelo contrário, devemos ajudá-los, tá bom? Sempre procurar ser honesto aí, de forma... Já que estamos falando de empatia, eu vou terminar com a escritura aqui em Alma, capítulo 7, versículo 31. Né? Porque para saber ter empatia, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E essa escritura eu gosto muito porque diz assim: ora, o Espírito sabe todas as coisas. É Alma 7, versículo 13. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes a transgressão. Então essa escritura ela fala que o Espírito Santo, ele sabe exatamente como nós estamos nos sentindo. Ele sabe. Mas Jesus Cristo, ele passou segundo a carne. Então Cristo ele sabe segundo a carne como cada um de nós se sente, tá bom? E por isso ele é a pessoa perfeita para nos entender, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.